Eu acho que um ponto, Sander, que a gente pode trazer para o início desse papo é que inteligência artificial associada a games já é uma conversa, acho que talvez desde sempre, Antiga, né? antiga. É, Sim, você tem uma ideia, tem um jogo do MSX, né, chamado Zanak, em que usa inteligência artificial para poder calibrar a dificuldade do jogo. De acordo com a habilidade do jogador, ele vai aumentando a dificuldade do jogo, né, fazendo o uso da IA para isso. Uma inteligência mais rudimentar, mas é a base, né, da inteligência lá, através dos seus inputs de dados, de informações do jogador, ele vai calibrando a dificuldade do jogo. isso ficou bem, bastante falado também, Sander, aí já mais em épocas recentes, quando começou a ter nos jogos aquela questão de uma espécie de dificuldade adaptativa, não era? Que tinha. Exato. Uhum. É essa dificuldade adaptativa que foi já uma construção de uma IA rudimentar. Hoje, lógico, a gente tem uma outra categoria de IA, né? Mas continua ainda sendo uma alimentação de dados com pesos, com análise de semântica. Então, tem várias outras coisas que estão surgindo hoje e que a gente já vai discutir em breve aí sobre todos esses aspectos, né? E quando a gente falava, por exemplo, já tem bastante tempo, que a gente tem jogos que geram levels ali de forma meio que randômica. Tinha um no Play 3 aqui que eu jogava muito, que era o Rogue Legacy. Acho que recentemente até saiu uma continuação que tinha essa Uhum. questão de gerar fases aleatórias ali, e cada jogo era um novo jogo, de fato, né? Porque você não tinha como Sim. decorar os locais, os caminhos, os inimigos. Isso Não também está tem. dentro dessa tecnologia. Está dentro dessa tecnologia, né? A randomização de um cenário nem é uma inteligência artificial em si, e sim é uma forma de codar alguma coisa para entregar um randômico, né? Algo randômico. A IA em si, ela está no quê? Está em verificar se essa randomização não cria dead ends, né? Não cria esses pontos inacessíveis dentro de um game. Então, Criar ali ela... um beco sem saída, onde o camarada não tem o que Exato. fazer, seria isso, né? Exato, esse é um ponto. E outro ponto também é a dificuldade do jogo que é calibrada, né, de acordo com essa IA, né, e de acordo com a habilidade do jogador. Existem alguns jogos que são feitos para testar mesmo o jogador, utilizando uma IA um pouco mais calibrada, como o Call of Duty, por exemplo. Você tem umas IAs bem calibradas ali. Algumas, quando você coloca uma dificuldade mais alta, é difícil você passar. E tem outros jogos que são mais simples, são pixelados, mas usam um alto poder de inteligência artificial, que vão calculando a sua habilidade. Com isso, ele vai te dando mais propósito dentro do jogo. Afinal, a vida da gente é um eterno recálculo de rota, né? E é o que acontece quando você está colocando uma IA dentro de um jogo. Explica aí, em linhas gerais, seria importante você dar uma explicada no que é um sistema de inteligência artificial. Porque existe muito o senso comum, né, da máquina estar pensando, a máquina, mas acho que a maioria das pessoas entende exatamente o que é um sistema de inteligência artificial. Dá um overview para a gente, só para a galera ficar todo mundo na mesma página. Bem, assim, a gente não tem máquina pensante, mas temos simuladores de pensamento. É impressionante o que a gente vê hoje com o ChatGPT, com o Midjourney, com o DALL-E, com várias outras ferramentas de inteligência artificial, mas ainda assim elas são análises semânticas, tá? São ferramentas de análise semânticas, elas verificam o peso de cada entrada, são treinadas com milhões, no caso do ChatGPT 4, que é a nova versão, são 100 trilhões de parâmetros de entrada que ele tem. Então dá uma impressão muito grande de que é alguma coisa pensante, mas ele não é, tá? Ele ainda é um programa com condicionais que verificam seus pesos de cada uma das palavras e analisa o sentido daquele texto dentro de um contexto que já é gerado, e aí ele vai passando a adivinhar qual é a próxima palavra. Quando ele adivinha adivinha é uma palavra bem
genérica, né, para esse caso, mas ele passa a Vamos dizer assim, que verificar. é uma probabilidade ali daquele termo Isso, ele faz estar uma adequado, né? probabilidade, um termo probabilístico. É matemática pura, né? E aí ele verifica qual é a palavra que mais se encaixa dentro daquele contexto. E toda aquela frase vira uma sentença matemática para a máquina. E para a gente acaba tendo sentido.